só uma pergunta básica, né? Como é que você as suas impressões iniciais sobre essas eleições aí de ontem? Como é que você está vendo? Como é que eu estou vendo? Miguel, eu acho o seguinte, vou te dar uma opinião que talvez não seja a opinião que está muito presente, né, nos meios de comunicação hoje. Eu acho que essa eleição de ontem, foi uma eleição que tem várias chaves de interpretação diferentes, né? Ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Como o copo d'água, se ele está meio cheio ou se ele está meio vazio. Eu acho que eu tenho uma certeza em relação à eleição de ontem, é que há um sinal claro do povo brasileiro de um certo retorno àquela política tradicional, né? Em que você prioriza o centrão. A vitória dos candidatos do PSD, né, do Gilberto Kassab, do MDB especialmente, foi o primeiro, né, em número de votos, não em número de prefeituras. O PSD do Kassab, o MDB e o PP, que são os três grandes partidos que integram aquilo que a gente chama de centrão, acho que todo o resto, até mesmo União Brasil, é um pouco, ainda que seja o antigo PFL, né, está um pouco fora desse centrão, porque se aliou muito com o Bolsonaro no quadriênio anterior a esse quadriênio agora do presidente Lula. Então, eu acho que essa turma do centrão essa turma é a grande vitoriosa do processo eleitoral de ontem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o PL, né, o partido de Bolsonaro, teve um crescimento bastante importante, bastante significativo, em termos de prefeituras. Mas isso foi resultado de uma estratégia política de lançar candidatos em qualquer lugar do Brasil. O PL estava em praticamente todas as capitais, não só nas capitais, mas em várias capitais, mas em todas as cidades do Brasil, das menores às maiores. Então, essa enxurrada de votos no PL, ela precisa considerar que muitas dessas prefeituras em que eles foram vitoriosos são prefeituras de cidades muito pequenas, né, de municípios quase que irrelevantes, em que eles lançaram muitos candidatos. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, e esse ponto, claro, é o ponto que me deixa contente, me deixa feliz, é que, digamos, a destruição do Partido dos Trabalhadores, que tinha se iniciado em 2016, né? Já como reflexo de toda aquela máquina que foi construída desde 2013, né? Para destroçar a esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores, especialmente o presidente Lula com a Operação Lava Jato, aquela destruição que começa ali em 2013, se mostra eleitoralmente em 2016, se mostra eleitoralmente em 2020, né? Ela estancou. Né? Eu diria que ela estancou. O PT teve eu não esperava que a participação do PT fosse tão boa nesse processo eleitoral agora como foi, né? Os números falam por si, né? Eu até fiz umas anotações. O PT tem a maior bancada de vereadores de São Paulo, tem a maior bancada de vereadores do Rio, tem a maior bancada de vereadores de Porto Alegre. Eu vi essas três. Nós tínhamos porque eu sou do partido, né? Nós tínhamos 178 prefeituras, passamos para 248, quer dizer, 70 prefeituras a mais, um crescimento de quase 30%. Uma outra coisa que é muito importante, Miguel, o PT teve em 2020 6,9 milhões de votos. Agora, em 2024, o partido foi para 8,9 milhões de dólares, milhões de votos. Estou com um dólar na cabeça. 8,9 milhões de votos. Então, desculpe, outra coisa, eu me equivoquei. Nós não temos a maior bancada no Rio. Nós dobramos a bancada no Rio, mas não é a maior bancada. A maior bancada é São Paulo, com certeza, e Porto Alegre, com certeza. Então, foram mais 2 milhões de votos
nos vereadores, nos prefeitos, no Brasil inteiro, né? De 6,9 para 8,9 milhões de votos. Então, eu acho que esses dados indicam isso, né? Que eu descrevo como estancou a desgraça do partido, né? O partido vinha caindo muito por conta de tudo, enfim, de todo o processo político que foi construído de destruição do PT, de destruição, de tentativa, né, de destruição da figura do presidente Lula, e agora o partido reverteu. Essa possibilidade de reversão, ela me parece ainda maior se a gente considerar que Bolsonaro foi derrotado no seu reduto eleitoral, que é o Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está longe de ser um homem de esquerda, foi apoiado por uma grande coligação da qual o PT fez parte, então não se pode dizer que o PT não tenha o Rio de Janeiro não represente uma certa vitória do PT. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente ressaltar, a mais forte delas, é a possível, né? A gente está na torcida para que Boulos, eu estou na torcida para que Boulos se eleja em São Paulo. Então, se isso acontece, a gente está falando dos dois maiores redutos eleitorais, em que o PT está coligado, em que você consegue, em alguma medida, barrar o crescimento pelo menos barramos o crescimento da extrema-direita com o fato do Marçal ter saído da disputa do segundo turno. E podemos barrar o crescimento da direita, né, se houver essa possibilidade de vitória, não é fácil, né, mas se houver essa possibilidade de vitória do Boulos no segundo turno. Então, seria São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente ainda está concorrendo em várias outras capitais do Brasil, né? Nós temos chances em Natal, em Cuiabá, em Porto Alegre e em Fortaleza. São 4 capitais em que o PT foi para o segundo turno. Então, eu acho que um quadro inicial, mais ou menos, seria esse, né? O centro, a direita do centro, ganhou o processo eleitoral, a gente barrou uma vitória importante da extrema-direita em São Paulo. Bolsonaro, a figura do Bolsonaro perdeu a eleição no Rio de Janeiro, ainda que o seu filho, isso é muito natural, né, tenha sido o candidato a vereador mais votado na cidade, o Carlos Bolsonaro, e esse renascimento do Partido dos Trabalhadores depois de alguns anos de um sofrimento, digamos, muito grande por conta de todo o processo de tentativa de destruição, né, da esquerda e especialmente do presidente Lula. Eu acho que essas seriam, assim, as minhas observações iniciais.